Na melhor noite, bem-vindos ao programa noturno, onde nós falamos ora da escatologia consumada, ora em assuntos doutrinários, como é o caso esta noite. Deixe-me dizer a alegria de poder todos os dias estar compartilhando desses conteúdos que vêm descoisando as coisas que estão coisadas. Verdadeiros valentes que estão atentos neste programa diário, noturno, que estamos todos juntos aí. Dar boas-vindas aos números de inscritos, dizer a você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o like, compartilhe, em especial no grupo da família, o grupozinho, eu chamo de grupo da discórdia. Colocou alguma coisa que contraria as convicções religiosas, pronto, tem briga, tem debate, um sai, um é bloqueado, ninguém fala, fica de mal, fica com a raiva, faz biquinho e vai embora, tá bom? Eu quero falar com vocês, tem aí o nosso tema? Eu quero falar com vocês, está passando lá em cima na tela, eu consigo visualizar pela porta que reflete, Igreja Evangélica, um negócio lucrativo em nome de Deus. Aqui embaixo eu botei Igreja Evangélica, um negócio lucrativo em nome de Jesus. Vamos ler de onde partiu a nossa inspiração esta noite para as argumentações, as denúncias, as berimbausadas que nós vamos falar. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17, disse Paulo aos seus contemporâneos: porque nós, Paulo, Barnabé, Tito, Silvano, Apolo, entre outros, porque nós não estamos como tantos outros, já naquela época, hein? Não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Mercadejando. Mercadejar é fazer negócio, fonte de lucro, manipular, trapacear, vender e, mais uma vez, negociar. Isto é mercadejar. Paulo disse que havia tantos outros que estavam mercadejando a palavra. É exatamente isto o que acontece hoje no sistema religioso doutrinal. Um verdadeiro negócio, uma negociata, mercantilismo, um estelionatário da fé, uma barganha, um toma lá, dá cá. Isto está impregnado e nós não tomávamos, nós não prestávamos atenção, porque a lavagem cerebral é feita de tal forma que você acredita que as simpatias evangélicas trariam algum benefício para a sua vida material, mercadejando. Você entende que as pessoas vão para a igreja para solucionar seus problemas materiais, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, aonde se esfrega, e ele sai e você faz 3 pedidos. Ou como a igreja fosse a fada madrinha dos desesperados. E as pessoas vão a esses lugares como quem vai jogar a Mega Sena, ou jogar no bicho, ou jogar na Rio de Prêmios, arriscar a sorte. Eu vou em busca da minha bênção. E o que é a tua bênção? O pastor me deu, ora, um pé de coelho, ora, uma toalhinha se tu uma bênção, ora, eu vou para tudo para cima do altar. Tudo isso aqui é um comércio da fé. Na verdade, o que se fizeram com esses lugares chamados igreja é um estelionatário, uma vendilhagem, um verdadeiro compra e vende dentro da chamada Igreja de Cristo.
Paulo faz uma advertência e diz: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, disse Paulo aos seus contemporâneos lá em Coríntios, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade. Eu vou dizer uma coisa, se tem um orgulho santo, é que os pregadores da graça de Deus fazem, falam com sinceridade, porque a pregação do Evangelho não encontra manipulação. Você não pode dizer, eu fui manipulado ouvindo o Evangelho da Graça. Não, não existe. Não tem como manipular, porque é ipsis literis. A palavra é o que ela é. A palavra por si só, ela já revela. Paulo disse, nós não estamos como os outros. Os outros vêm de sal, fita, óleo, vêm de sabonete, do joá. Então, o apóstolo Paulo, nos seus dias, fazia várias advertências às tentativas de manobra, à vendilhagem. Olha o que diz Atos, capítulo 20, versículo de número 29 e 30. Olha só. Eu sei, disse Paulo, quando reuniu os presbíteros lá em Mileto, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Lobos vorazes. Versículo de número 30. Olha lá. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Você vê, eu uso sempre essa terminologia. Não é arrastar os discípulos a Cristo. Não é levá-los à compreensão que Deus é tudo em todos. Não é levá-lo à compreensão de que eles devem ter uma dependência a Deus. É arrastar as pessoas a eles. Você vê, as pessoas dizem assim, eu sou da igreja do Silas Fala Mais. Eu sou da igreja do bispo mais feio. Eu sou da igreja do Valdotiro. Homens não têm igreja, meu amado. Mas a manobra, a licenciosidade do acharcamento é tão grande que as pessoas pertencem à denominação. Tem carteirinha, tem carimbo do pastor. E é um orgulho, hein? As pessoas se sentem orgulhosas em dar carteirada aqui. Eu sou presbítero da igreja Cristo Morto. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus. Eu sou obreiro da igreja do Birimbau. Isso é um orgulho às avessas, porque para mim isso seria vergonhoso e anular os feitos do madeiro. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, um evangelho deformado. Paulo disse, se bem que alguns querem perverter. Paulo disse lá em Mileto, quando reúne os presbíteros, bota o 29, olha a convicção que ele tinha, de que quando ele saísse, de que quando ele não tivesse mais lutando, pelejando pela sã doutrina, impedindo que o legalismo farisaico entrasse dentro da liturgia da então comunidade em Mileto, olha o que ele diz, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo retorna a sua condição espiritual, a carne volta ao pó, o espírito volta a Deus e vira-se então uma bagunça. No início, a prioridade do evangelho na igreja primitiva era testemunhar a ressurreição. O evangelho chegou até a Grécia e se tornou uma filosofia. Paulo combateu. Chegou a Roma, tornou-se uma instituição. Paulo também combateu. Chegou ao Brasil e virou um negócio. Não há quem combata, a não ser o povo da graça de Deus. A cada esquina uma igreja oferecendo lenço, oferecendo fita. A cada bairro uma congregação com um pastor presidente.
A cada país, alguém se autodenominando apóstolo das nações, voz profética, líder espiritual, guru, apóstola, missionária, profeta. Todos eles são médicos que não valem nada. E hoje, quando você mostra as verdades na palavra revelada, você é motivo de chacota, de escárnio. A verdade nesse país não prevalece porque a mente dos incautos está engessada. Eles conseguiram fazer uma lavagem cerebral, fazer do evangelho uma negociata. E isto sempre foi repreendido nas Escrituras. Sempre. Quando Cristo, nos dias de sua carne, chega na Palestina, ele sempre repreendeu. Aonde quer que ele passava, ele repreendia a negociata. Você vai na internet, são poucas as pessoas que se levantam contra a fogueira santa. Você anda pela cidade, cada igreja, local chamado igreja, tem uma faixa: pare de sofrer, venha para a igreja, culto de libertação. O homem de Deus vai estar às 6 horas da manhã lá na entrada, impondo as mãos. A crentada ama isto, porque são pessoas que estão como a caça às bruxas, estão indo atrás de quem lê as suas mãos, de videntes, quem revela o seu futuro. O povo não quer nada com a verdade. Sabe por quê? Porque verdade liberta, verdade não engana, verdade não dá falsa esperança. E o povo precisa viver de uma vã esperança. O povo precisa de ficar, ele vem amanhã, Jesus vem amanhã, Jesus vem amanhã. Tem um louco aí que diz que o arrebatamento vai acontecer entre dia 6 e 7 de abril. Você vê como que está a perversão, como que está os lobos vorazes. E o povo não desperta, por quê? Porque isso faz bem ao ego. Eles trocaram a verdade de Deus por posição nos dita-altares, nas tribunas de honra, nos púlpitos. Os púlpitos estão cheios de lobos vorazes que gostam dos primeiros lugares, ser chamado pelos homens de mestre. Em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13, a advertência vem por aqui. Tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Olha como é que estava a situação no templo. Tendo ele entrado no templo, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Você vê, não tinham só a vendilhagem, tinham também os que queriam levar vantagem. Então, quando as pessoas chegavam no templo, o pacotinho já estava pronto, tudo embrulhado, preparado. As pessoas chegavam, compravam o seu milagre e voltavam. Havia pessoas que vendiam, porque havia pessoas que compravam. E os que compravam não procuravam examinar, pelo menos no timing da história na Escritura, se aquilo procedia da vontade de Deus. Hoje é a mesma coisa. É triste quando você sai nas ruas da cidade, vê as pessoas com garrafa d'água e você pergunta: está calor, né? É, mas essa garrafa não é para beber. Essa água aqui é a água do elemento. Qual elemento além de H2O, meu amado? Então disse aqui que ali vendiam e compravam. Ele também derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Uma verdadeira vendilhagem. Meu amado, se você pega esta passagem, faz um paralelo com o que você vê dentro das igrejas, é exatamente assim que isso está. Tem de tudo. Vende CD, toalha se tu uma bênção, garrafa com água, tem a azeitona do Monte Oreb, tem de tudo. Nós falamos numa outra mensagem aqui, diz o versículo de número 13, e disse-lhes:
Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformar em covil de salteadores. É isso que a igreja se transformou, um covil de lobo. Paulo disse: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. E a única coisa que combate essa turma é o evangelho da graça de Deus. Agora à tarde eu conversava com um abençoado, ele disse: mas o evangelho da graça de Deus não foi pregado nos tempos de Paulo? Parte. O evangelho estava em construção, estava no fundamento. O evangelho só foi estabelecido com a queda do templo, que foi a sombra da lei. O templo fazia sombra enquanto ele de pé, a graça não estava estabelecida. Havia um confronto pactual. Dois pactos se cruzavam. Paulo pregando o fundamento, e uma casa não está em pé só com o fundamento, e a lei com um templo fazendo sombra. Havia um confronto pactual, havia um conflito pactual. Dois pactos estavam em evidência. E Paulo dizia aos hebreus que entendiam da lei, Paulo dizia: remove o primeiro para que o segundo seja estabelecido. A graça só foi estabelecida quando então o templo cai definitivamente. E aí a sotéria, que veio pela graça, aconteceu. Enquanto Paulo estava vivo, ele não estava salvo totalmente. A sotéria, eles aguardavam a redenção do seu corpo. Então a única palavra que freia esse povo aí fora é o evangelho. O evangelho é a única arma afiada que os cães não conseguem parar, porque eles todos estão unidos, eles todos fazem convenções, eles todos têm bancada evangélica. A graça tem a confiança de que nós temos a legitimidade da mensagem que liberta o povo desses lobos vorazes, desse covil de salteadores. Então, eles brincaram com as nossas emoções, fizeram falsas promessas, disseram que era Deus, mas era eles mesmos. Eu vou repetir: eles brincaram com as nossas emoções, nos fizeram de idiotas. Meu irmão, o que eu fazia não era servir a Deus, eu era idiota. Eu saía da minha casa de manhã, à tarde e à noite para ser o chamado obreiro. Obreiro de quê? Se eu ficava lá na porta, ensinando as pessoas o que não devia. Quantos deles estudaram a vida inteira para dizer que a graça não vale de nada, para dizer que o sofrimento naquele madeiro não valeu de nada? Porque se a justiça é mediante a lei, pregou Paulo aos Gálatas, segue-se que Cristo morreu em vão. Temos aí para colocar? Vamos lá, Gálatas 2:20, enquanto ela coloca, eu falo com vocês. Então, o que é que se fizeram? Nos fizeram de idiotas, de palhaço, brincaram com as nossas emoções, fizeram falsas promessas, disseram que era Deus, e era eles mesmos. Olha lá, logo, já não sou eu que vive, disse Paulo aos Gálatas, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, o jejum, o dízimo, a Páscoa judaica, que eles chamam de ceia, as vigílias inventadas, as campanhas antibíblicas, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ora, se estuda teologia para anular a morte de Cristo, para dizer que aquele efeito não valeu de nada, não é isso que fizeram conosco. Disseram, é Deus, mas nunca era Deus, era eles mesmos. Sabe por quê? Porque Deus não tem parte com essa negociata, Deus não tem parte com esta manobra, Deus não tem parte com esse toma lá da cá.
com essa junção que se fazem com o nome chamado Jesus, que na verdade é Yahshua. Eles falam J-E-S-U-S, demonstram poder neste nome, mas esse poder não cura as vidas. As pessoas estão feridas dentro das igrejas evangélicas. As pessoas estão decepcionadas. Com o advento da graça pelo YouTube, fizeram uma pesquisa, 22 milhões de pessoas saíram das igrejas evangélicas, e eles chamam de desigrejados, de desviados, de rebeldes. Não é que nós nos desviamos de Deus, nós nos desviamos dessa negociata, nós nos desviamos dessa idiotice que fizeram conosco. Nós tiramos o nariz do palhaço, nós cansamos, nós declaramos que a graça nos basta e não precisa colocar mais nada. Nunca foi Deus. Deus não tem parte com esta negociata. Deus não tem parte com esta manobra, com esse acharcamento, com essa opressão. E a cegueira era tanta que nós víamos o opressor como herói, oprimidos vendo o opressor como herói, venerando o opressor, os oprimidos venerando o opressor. Hoje, com os olhos iluminados, meu irmão, é até vergonhoso eu lembrar o ridículo que se passa dentro das igrejas evangélicas. Famílias que são humilhadas, homens, chefes de família, homens empresários, trabalhadores rurais, aposentados, debaixo de cajado de homens, em nome de Jesus. Eles humilham, maltratam, fazem as pessoas seus clientes, eles comendo do bom e do melhor, o povo trabalhando, em nome de Jesus. Tem que denunciar, tem que ter alguém que prega para despertar essas pessoas, tem que ter alguém que leia o que nós estamos mostrando para que as vidas se libertam. Neste exato momento, são 8h26. Neste exato momento, senhoras estão indo orar com véu, dar o seu dízimo. Homens estão indo de terno e gravata, obrigado, cansados, se arrastando, enquanto eles estão dentro dos seus carrões blindados com ar-condicionado, com tudo que tem de tecnologia, carros elétricos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque são lobos vorazes, não pregam o evangelho. Evangelho não tem nada a ver com negociata. Flor, sal, fita, vassoura ungida, copo d'água depois de oração, mão, óleo, toda esta parafernália aqui é o acharcamento legalizado. Isto não é evangelho, isto é doutrina de homens. Deus não está nisto. Lá no Antigo Pacto, também ele disse, olha lá, Mateus capítulo 7, versículo de número 5 ao 8, olha aí. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E em vão me adoram. Quantos que estão me ouvindo hoje estão numa vã adoração, ensinando doutrina de homens, e os homens praticando a doutrina deles? E o triste, e o que, assim como Paulo, quando chega no Areópago, e seu espírito se revolta em face à idolatria do povo, é assim que nós, o povo da graça de Deus, se revolta quando você quer libertar as pessoas da boca do lobo e você vê o pastor, sabe, dessa grossura, 195 quilos, e o cara com 35 quilos, com a perna já caindo, carregando o pastor nas costas, e o pastor com 195 nas costas do cara com 35 quilos, dizendo, Jesus te ama, e ele com o leque, e eu também. Até quando este povo vai despertar para as realidades?
Até quando o evangelho vai ser resistido por essas pessoas? O triste é que eles dizem assim: isto é heresia. Não, está querendo me tirar da presença de Deus. Como que pode ser heresia se nós estamos mostrando no evangelho? Como que pode ser heresia se o que ele está pregando é doutrina de homens? Aonde está na Bíblia que Jesus mandou fazer uma campanha pelo amor de Deus e tudo? Aonde está na Bíblia que Jesus mandou passar óleo depois da oração? Beber copo d'água depois da oração? Aonde foi que Jesus consagrou um apóstolo, um pastor ou um bispo com óleo? Aonde é que essa gente aprendeu isto? Na Bíblia que eles carregam debaixo do braço é que não é. E aí eles arrumam desculpa para senzala, para escravidão, porque é uma vida de escravidão. E aí eles dizem: não, é que cada igreja tem a sua doutrina. Não existe cada igreja, igreja só existe uma, e sobre ela um cabeça, e esse cabeça tem uma doutrina, a saudável, a sã, a doutrina, o evangelho da graça de Deus. Não existe outro. Não tem como inventar, não tem como falar: Deus me revelou que esta rosa é a rosa de Saron, e reproduzir 500 rosas e vender cada uma R$200 e o povo comprar. E aí você vê as igrejas aí, o império. Você vê homens vivendo como verdadeiros ditadores. Você vê pastores, em nome de Deus, vivendo melhor do que o próprio Yahshua quando passou por aqui, que disse: a raposa, os pássaros têm seu ninho, a raposa tem covis. Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. E vocês olham aqui, quem mora aqui no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, onde tem os maiores condomínios luxuosos, é lá que mora a pastosada. Não tece, não fiam e vive da lã. E você vai falar a verdade, sabe o que eles dizem? Não segue pastor do YouTube. Não, esses caras estão pregando heresia. Agora eles não conseguem ver a um palmo que eles é que sustenta, paga salário do pastor, dá tudo o que tem. E infelizmente, eles defendem essa turma de unha e dente. Eu vou ler com você Atos, capítulo 19, versículo de número 3, eu vou ler alguns versículos aqui. Me acompanhe, por favor. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. Era assim que era chamado os irmãos que saíam do judaísmo e andavam lá no início, no primeiro século da era cristã, conhecida a igreja primitiva. Versículo 24. Pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata miniaturas, nichos de Diana, e que dava muito lucro aos seus artifícios. Versículo 25. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, vendendo miniaturas de Diana de Efésios, a deusa venerada lá na Grécia. Preste atenção no 26. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Pode parar. Quer dizer que então o acharcamento era liberado. O pessoal em Atenas adorava a grande Diana, como ele chamava, Diana dos Efésios. E Paulo então se levanta e diz: não, senhor, não são deuses os que vocês fazem. No Areópago ele disse: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E hoje, quando você se levanta com a turma aí fora, eles já me bateram, já me ameaçaram, ligam para minha casa. Agora diminuiu um pouco. Quem me persegue mais é os próprios da graça, os da dita graça.
mas já escreveram na minha porta fora herege, já apuraram, já arranharam o meu carro, já vieram na porta do nosso espaço onde a gente se reúne, já pintaram e bordaram, já me ameaçaram com faca, tentaram fazer de tudo, já me perseguiram pelas ruas da cidade. Sabe por quê? Porque eu me levantei nesta nação dizendo: não são deuses o que vocês dão às pessoas em forma de fita, sal, água, óleo. Eu me levantei nesta nação dizendo: Deus não habita em templo feito por mãos de homens, não deve dar dízimo. Tenho aí um vídeo com 1.800.000 visualizações, o dízimo é da lei, e a turma cambada se levanta. Sabe por quê? Porque tem que ter alguém para confrontar esses caras, meu irmão. Os caras vivem como verdadeiros reis, se alimentando da gordura, da lã das pessoas. Pessoas aposentadas, senhoras aposentadas. Eles não têm pena. Paulo disse: vai se levantar entre vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E eu nunca vi ninguém se levantando no meio deles para dizer: está errado. Lá em 2 Reis, alguém se levantou e disse: tem morte na panela. As pessoas ficam quietinhas comendo do reggae, mas não têm autoridade, porque eles trabalham no psicológico, eles trabalham dizendo: olha, não toque nos ungidos, mas nós já denunciamos aqui. Cuidado, eu sou pastor presidente, mas já denunciamos aqui, não existe pastor presidente. Eu não tenho medo de nenhum deles, não tenho medo da unção deles, não tenho medo da bruxaria, nem da ameaça deles. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, eu falo com legitimidade, falo dentro do evangelho que eles deturpam. E disse então que a vendilhagem correndo solta, e Paulo começou a denunciar. E ele disse: estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda e quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Glória a Deus! E sabe o que eles dizem aí fora? Geraldo é o líder dos desigrejados no YouTube. O canal dele tem 202.000. Ele é o líder do desigrejado. Se acabarmos com ele, a gente acaba com esse movimento e as pessoas que estão saindo vão ficar por aqui. Só que não é verdade. O líder desse movimento é o próprio Deus, que tem uma multiforme sabedoria. Quem não consegue vir pela pregação do Geraldo, vai pela pregação do Elcio. Quem não consegue ir pela pregação do Elcio, vai pela pregação do outro irmão. Quem não consegue ir pelo irmão, consegue ali, 20 ali, 50 ali, 200.000 aqui, 5.000 ali, 14.000 ali, graça sem retoque. E isso aqui, meu irmão, é a multiplicação da multiforme graça de Deus. Geraldo não é nada. Geraldo é alguém ousado como você é, que se une a mim, que financia, que investe. Nós somos um corpo forte, resistente, que veio para ficar, um forte muro de bronze contra essa turma aí que estão incomodados, porque assim como esse Demétrio estava, estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda, este Paulo está persuadindo e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses que estão feitos por mãos humanas. 27. Olha lá, olha o que ele diz: não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Olha o medo. É isto que esse sistema vai sentir na pele. É isto que os grandes lobos estão sentindo na pele. O perigo da profissão chamada pastor cair em descrédito. Já caiu comigo e já caiu com você. Perderam. Os pastores perderam. 200.000 que se inscreveram aqui. 1.800.000 que assistiram o vídeo carro-chefe do nosso canal. Não comem mais do reggae dos pastores. Perderam por uma mensagem simples, por uma linguagem fácil de entender. Era assim nos dias de Paulo. O medo de Demétrio
Assim é nos nossos dias, porque nada há novo debaixo dos céus. E assim como foi nos dias de Paulo, vai ser nos nossos dias também. A profissão chamada pastor vai entrar em descrédito. Sabe por quê? Porque nós somos soldados de Cristo e vamos lutar com toda a força, birimbau para cima deles, com força e sem parar. E ele disse, não há somente o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa. E a deusa, nos dias de hoje, não é Diana, não é Artemis. A deusa, no dia de hoje, é a igreja evangélica, com várias cabeças, uma serpente ardilosa que hipnotiza as suas vítimas, oferecendo falsos amores, e depois ela se enrola, esmaga, lança o seu veneno, e que para sair de lá, só mesmo com o antídoto da pregação poderosa do Evangelho da graça de Deus. Vai cair em descrédito a profissão dos pastores e a deusa chamada evangélica, que tem escravizado com as suas mentiras, com as suas doutrinas antibíblicas, porque na Bíblia não tem culto de libertação, culto de oração, não tem campanhas, não tem vigílias como culto. Tudo isso é antibíblico, e ela se tornou uma deusa, aprisionando os que podem, buscando tragar a quem pode. Glória a Deus pela sua vida, que você foi cortado por esta palavra. Ela entrou na divisão da alma e do teu espírito. O medo que você tinha deu lugar ao temor, e a loucura da pregação te alcançou, te fazendo seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu vou ficando por aqui. Amanhã nós estamos juntos. Amanhã nós vamos estar juntos no De Carona com GG. Tá bom? Não vou estar 5h20, vou estar no De Carona com GG. Eu aguardo vocês com mais uma palavra do Sextor maravilhosa. Assim é? Graça eterna. Melhor noite. Vamos que vamos. Para cima deles.